Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E neste vídeo de hoje sobre a biografia dos cientistas, a gente vai trazer a biografia de Gregor Mendel. Gregor Mendel ele foi conhecido como o pai da genética e os seus estudos contribuíram muito para a ciência e também para a genética. Ele foi um padre católico e também um cientista que contribuiu muito, né, com as suas pesquisas e os seus estudos. Ele, como eu falei, ele foi um biólogo, botânico e monge que desenvolveu as bases da genética moderna. E todos os seus estudos, né, levaram ele a ficar conhecido como o pai da genética. Ele nasceu em 20 de julho de 1822, na região onde se localiza a atual Áustria, e morreu em 6 de janeiro de 1884, decorrente de uma doença renal. Gregor Mendel, ele era filho único, né, de um casal de camponeses de origem humilde e por ele morar na zona rural, por morar no campo, ele teve o contato muito direto quando criança com a natureza, com os animais, com as plantas, e isso fez com que ele observasse as plantas, observasse os animais e começou a desenvolver uma curiosidade sobre as características das plantas. Então, depois que ele concluiu o ensino básico, ele teve um aproveitamento muito bom, um excelente desempenho. Seu professor incentivou a seguir os estudos, né, no ensino superior. Mas, como a sua família era de origem humilde e não tinha condições para arcar com os custos, né, dos seus estudos, ele entrou para o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho aos 21 anos. O nome de registro dele era Johann Mendel, mas no mosteiro ele adotou o nome de Grego e ficou conhecido como Gregor Mendel. Como ele tinha um interesse muito grande pelas plantas desde a sua infância e se estendeu ao longo da sua juventude e da época de adulto, ele ficou responsável pelo jardim do mosteiro. E isso possibilitou que ele pudesse conciliar a sua vida religiosa junto com a vocação pela ciência e pela paixão pelas plantas, né, que ele gostava muito de estudá-las. Então, ele conseguiu conciliar através desse trabalho, né, podendo ficar no responsável pelo jardim do mosteiro. Já no ano de 1851, o seu superior o encaminhou, né, à Universidade de Viena, onde lá nessa universidade ele pôde estudar biologia, matemática e também química. Depois que passaram 3 anos de estudos, ele retornou ao mosteiro e passou a ministrar aulas de ciências naturais e também pôde dar continuidade e desenvolver os seus experimentos. Os principais experimentos que Mendel realizava era o cruzamento entre diversas plantas, e depois que ele realizava esse cruzamento, ele observava o comportamento de determinadas características que nasciam na linhagem das filhas, né, como resultado desse cruzamento. E as principais plantas que ele utilizava eram as ervilhas. Após fazer esses experimentos e após analisar os resultados e as observações, ele publicou em 1866 o trabalho Experimentos com Plantas Híbridas. Nesse estudo, Mendel ele apresentava as bases da transmissão hereditária e as suas conhecidas leis, né, as leis de Mendel. E existem algumas referências que citam que Mendel elaborou e distribuiu 40 cópias de seu estudo, e uma das cópias foi encontrada ainda selada no escritório de Charles Darwin. Mendel ele morreu sem o reconhecimento de seus estudos, o que aconteceu somente no início do século XX. Os seus estudos foram fundamentais para a compreensão dos mecanismos de hereditariedade e também foi base, né, para a genética moderna. Como eu falei, ele ficou conhecido, né, como o pai da genética. Então, ele trouxe vários avanços para a genética e para a ciência.
Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha agregado conhecimento a vocês e espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a biografia desse tão importante cientista, né? Que foi Gregor Mendel. E ele trouxe várias contribuições para a ciência e para a genética. Então, meu muito obrigado e tchau, tchau.